Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula relacionada a projeto elétrico residencial, onde eu tenho um projeto já elaborado e quero, dentro desse projeto, instalar duas novas cargas, onde eu vou apresentar para vocês como que a gente faz o dimensionamento o dimensionamento adequado dos condutores e disjuntores para essas novas cargas. Uma boa aula para todos. Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula A143, uma aula sobre projeto elétrico residencial, o cálculo de novas cargas elétricas. Então, nós temos um projeto e dentro desse projeto nós vamos fazer uma ampliação de carga. E eu vou mostrar para vocês como que se faz o cálculo dessas novas cargas elétricas, dimensionando os condutores e os disjuntores. A situação problema, ou seja, a situação que eu tenho é a seguinte. Eu tenho a necessidade de instalar duas cargas novas, conforme a planta baixa do projeto já existente. Vocês podem observar que esse projeto é uma alimentação bifásica 380/220 para Brasília, tá? E eu quero instalar duas novas cargas reservas, que foi destinado a circuitos reservas, eu vou instalar uma carga de ar-condicionado aqui na sala, em vermelho aqui vocês podem observar, e vou instalar aqui na cozinha, vou instalar uma outra carga que é um forno elétrico. Então, eu vou instalar um ar-condicionado na sala e um forno elétrico aqui. Pois bem, a tubulação existente, ela permite a passagem de esse único caminho aqui para a sala, para o circuito da sala. Se vocês observarem, será acrescentado mais um circuito aqui. O que nós vamos ter de carregamento aqui? 4 ou 3 circuitos? 3 circuitos carregados. Então, a sala tem um fator de correção de número de circuito. Temos que consultar a tabela. Qual o fator de carregamento máximo? 3. Para a cozinha, eu já tinha 3 circuitos passando no eletroduto. Infelizmente, né, não foi deixado tubulação, então vou ter que passar um outro condutor aqui dentro. Então, nesse caminho, eu passo a ter um fator de carregamento 4. Foi colocado aqui as distâncias aproximadas, o trecho da cozinha 30 metros e o trecho da sala 24 metros. Tá? Então, eu tenho um fator de carregamento para a sala de 3. O número de circuitos carregados é 3. O número de circuitos carregados na cozinha é 4. Bom, quais os valores de potência que eu tenho para as minhas cargas? Eu tenho aqui, pessoal, vou instalar um aparelho de ar-condicionado na sala de 3.600 watts, 220 volts. E vou instalar um forno elétrico na cozinha, 4.500, 220 volts. Bom, em amarelo aqui eu chamo a atenção. Essas cargas são cargas de uso específico. E vamos colocar um disjuntor, ou seja, um circuito separado para cada uma dessas cargas. Outro ponto de atenção, o caminho da cozinha vai apresentar um agrupamento máximo de 4 circuitos. A sala tem um outro agrupamento, só que esse agrupamento são de 3 circuitos. Então, cozinha tem 4 circuitos agrupados e a minha sala 3 circuitos agrupados. Isso é importante porque vai me permitir o cálculo da corrente de projeto. Continuando, agora vamos calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto, eu tenho que primeiro calcular a corrente de circuito. Corrente de circuito é a potência do meu circuito dividido pela tensão vezes o fator de potência. O fator de potência dessas duas cargas, nós vamos considerar a unidade. Então, a corrente do circuito CZ, que eu chamei cozinha, vai ser 4.500 dividido por 220 vezes 1, que é o fator de potência.
Isso vai me dar uma corrente de 20,45. Agora eu vou encontrar a corrente de projeto, que é a corrente de circuito, dividido pelos fatores de correção de temperatura e fator de correção do número de circuito. Vamos adotar a temperatura de 30 graus. Na tabela aqui, para uma temperatura de 30 graus, vocês podem observar aqui em negrito, o fator de correção é 1. Está aqui 1. A cozinha tem um agrupamento de 4 circuitos. Qual é o fator de carregamento? 0,65. Então, eu vou dividir 20,45 por 0,65. Vai me dar uma corrente de projeto para o circuito da cozinha, que é um forno elétrico de 31,46 amperes. Vamos agora rapidinho para o circuito da sala. A corrente de circuito da sala é a potência dividido pela tensão, 3.600 por 220, 16,36. Vou dividir 16,36 pelos fatores de correção. Como são 3 circuitos, olha aqui na tabela embaixo, 0,7 fator de correção. Então, 16,36 dividido por 0,7 vai me dar uma corrente de 23,38 amperes. Então, já tenho a corrente de projeto dos 2 circuitos. Agora, eu posso dimensionar os condutores e, logo em seguida, os disjuntores. Bom, agora vamos dimensionar os condutores. Lembrando, para o dimensionamento dos condutores, pessoal, nós usamos dois métodos. O método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. Vamos adotar uma queda de tensão para esses projetos de 4% de queda de tensão. Vamos adotar que os condutores são de PVC, tá? E o método de referência vai ser o método A1 para esse projeto nosso. Então, pessoal, a corrente de projeto está aqui, que ela vale 31,46. Essa é a corrente de projeto da cozinha. Agora, eu vou consultar pela capacidade de condução. Eu venho na minha tabela e vou consultar qual o condutor que atende uma corrente de 31,46. Observando aqui, eu só tenho condutor de 6 milímetros. Então, pelo método de capacidade de condução, o condutor deve ser 6 milímetros quadrados. Porém, eu tenho que testar pelo método da queda de tensão e escolher aquela seção de condutor que for maior e atender os 2 casos. Então, a seção do condutor, ela deve ser maior ou igual a 2 vezes a resistividade do cobre, que é 1/56, né? Então, é 2 vezes a resistividade do cobre, vezes o comprimento do condutor, vezes a corrente de projeto, dividido pela tensão nominal, vezes a queda de tensão. Vamos atribuir para esse circuito, relembrando, queda de tensão de 4%. Aplicando aqui, teremos 2 vezes 1/56 vezes 30. O que é esse 30? É a distância máxima do quadro até o forno elétrico. Então, multiplicando pela corrente aqui de projeto, dividindo por 220 vezes 4, onde 4 foi dado, tá? 4 é a queda de tensão máxima admitida. Logo, fazendo essas continhas, a seção do condutor, pelo método da queda de tensão, tem que ser maior ou igual a 3,83 milímetros quadrados. Porém, eu tenho que atender os 2 metros. Para atender os 2 metros, qual que é o condutor que eu vou utilizar? Condutor de 6 milímetros quadrados para atendimento ao forno elétrico, ok? Vamos fazer o mesmo procedimento para a carga da sala, que é o ar-condicionado. O ar-condicionado tem uma corrente de projeto de 23,38. Eu venho na tabela e escolho o condutor de 4 milímetros, que suporta uma corrente de 26 amperes. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? O mesmo cálculo que eu tinha feito anteriormente, que é o método de queda de tensão. Então, é 2 vezes ρ vezes L vezes a corrente de projeto, dividido pela tensão nominal vezes a queda de tensão. Fazendo essas continhas, a seção do condutor pelo método de queda de tensão para o circuito da sala tem que ser maior ou igual a 2,28. Nesse contexto, eu tenho que escolher o condutor de 4 milímetros quadrados. Então,
Condutor para a cozinha, 6 milímetros quadrados, para a sala, 4 milímetros quadrados de seção. Vamos agora escolher os disjuntores. Para a escolha dos disjuntores, temos que lembrar as duas inequações que são estabelecidas pela NBR 5410, de 2004. A corrente de projeto ela tem que ser menor ou igual a IN, que é a corrente nominal do disjuntor, menor ou igual a IZ. E a I2, que é a corrente de atuação do disjuntor, tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ, onde IZ é a corrente de condução do condutor, tá? IN, corrente nominal do disjuntor, IZ, corrente de capacidade de circulação de corrente do condutor. Então, qual é o IZ da cozinha? A cozinha utiliza um condutor de 6 milímetros. Então, obviamente, o IZ vai ser igual a 34 amperes. Ok? A corrente de projeto, já tínhamos calculado, 31,46. Substituindo na inequação, 31,46 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 34. E o meu I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de Z. Está aqui, 1,45 de Z dá 49,3 amperes. Agora, aqui embaixo, eu coloquei uma tabela que foi extraída do catálogo da ABB. Como essa carga é uma carga resistiva, eu vou utilizar um disjuntor da curva B. Então, eu vou consultar aqui na minha tabela, aqui eu tenho a corrente nominal dos disjuntores, tá? Então, eu posso escolher, dentro de 31,45 e 34, eu vou escolher o disjuntor de 32 amperes. Então, o circuito da cozinha terá um condutor de 6 milímetros quadrados de seção e um disjuntor de 32. Aqui é a curva de atuação, na verdade, a tabela que apresenta o I2, olha aqui marcado, o I2, que é a corrente de atuação desse disjuntor da ABB, é 1,45 de N. Veja que I2 tem que ser menor ou igual a 49,3. Como a corrente nominal do disjuntor que nós vamos escolher é 32, se vocês multiplicarem 32 por 1,45, vai me dar uma corrente de 46,4. Logo, I2, que é 46,4, é menor ou igual a 49,3. Então, vou utilizar um disjuntor da curva B de 32 amperes e o condutor da cozinha 6 milímetros quadrados. Agora, nós vamos identificar e especificar o disjuntor da sala, tá? Do circuito da sala. Bom, para o circuito da sala, da mesma forma que nós fizemos para o circuito da cozinha, eu tenho a mesma inequação, a corrente Z agora, da sala, o condutor não é 4 milímetros, então, se é 4 milímetros, qual é a corrente de condução? IZ igual a 26 amperes. E a corrente IB da sala, tá? Do circuito da sala, aqui apareceu cozinha, mas é sala, é 23,38. Logo, 23,38 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 26. E I2 tem que ser menor ou igual a 37,7, que é 1,45 de IZ. Consultando a tabela, eu vou utilizar para ar-condicionado, a gente pode utilizar, é interessante a gente utilizar disjuntores da curva C. Então, eu vou já usar um disjuntor da curva C, e esse disjuntor vai ser um disjuntor de 25 amperes, porque ainda está dentro dessa inequação. E a corrente de atuação dele também 1,45, que atende ao propósito dessas inequações. Pois bem, então, dessa forma, nós determinamos o disjuntor para a sala e o disjuntor para a cozinha, sabendo que o disjuntor da sala é de 25 amperes com condutor de 4 milímetros quadrados. E o disjuntor da cozinha é um disjuntor de 32 amperes com um condutor de seção
6 milímetros quadrados. Bom, pessoal, para elaborar essa aula foi usado, obviamente, a ABNT 5410, o livro da Demário Cotrim, e eu fiz uso do manual de mini disjuntores da ABB de 2014. Um abraço a todos e até uma próxima.